I was here. Já ouviu essa música? Se sim, você já teve contato com o tema do nosso encontro de hoje. Então fica aí que depois da vinheta eu vou te explicar tudinho sobre esse tal de was e were. O verbo was e were nada mais é do que o verbo to be no passado. Sim, ele de novo. Eu sei que você achou que ia se ver livre do verbo to be, mas deixa eu te contar um segredo. Ele é a chave para você atingir a fluência do inglês. Então que tal fazer as pazes com ele? É muito mais fácil do que você imagina. Aqui no canal já tem vídeo sobre o verbo to be no presente e sobre alguns tempos que usam o verbo to be. Eu vou deixar aqui na descrição todos eles para você fazer um raise flicks e entender de uma vez por toda essa bagaça. O verbo to be significa ser e estar. Então, no passado, significa pausa dramática. Era e estava. Muito bem! E a boa notícia é que você só vai ter que variar 2 vezes. Você imagina que no português você tinha que ficar decorando eu era, tu eras, ele era, nós éramos, vós eras, eu estava, tu estavas, ele estava. 6 vezes para cada tempo era e estava. Meu Deus! O pior já passou, agora é só alegria. Então vamos lá conhecer as conjugações? Depois eu vou te mostrar como usar e a parte que eu mais gosto, a maioria dos erros que os estudantes cometem nesse assunto. Assim, você como um bom raiser já corta caminho rumo à fluência. Então vamos lá para a afirmativa. I was, eu era, eu estava. You were, você era, você estava. He was, ele era, ele estava. She was, ela era, ela estava. It was, para animaizinhos ou para falar do tempo, era e estava. We were, nós éramos, nós estávamos. They were, eles eram, eles estavam. Percebe que nesse tempo verbal muda também o I, o que normalmente não acontece. Então se liga nesse detalhe. O was é para he, she, it e o I também. Aí você está assistindo e pensando, mas na música da Beyoncé ela fala If I were a boy. Já comentamos sobre isso no vídeo do Simple Past Continuous, que também usa o was e o were. O were com I você vai usar só quando for uma conditional, ou seja, se eu fosse um garoto, se eu fosse rico, só nesse sentido. Se você quiser falar que eu era ou eu estava, I was. Agora na negativa, a gente coloca o not. Então fica assim, sujeito, was e were, not e complemento. Por exemplo, I was not, you were not, she was not, they were not, e assim por diante. E na interrogativa, lembra que o verbo to be adora se exibir, então é ele que vem na frente de tudo. Vai começar com was e were, depois o sujeito, depois o complemento. Was I, were you, was she, was he, were they, e assim por diante. Agora vamos para a parte mais legal do vídeo. Exemplos de acordo com o seu objetivo. Pode ser que você esteja me assistindo e queira ir viajar e falar inglês com segurança. Então eu vou te dar alguns exemplos aqui de viagem usando was e were. Vamos supor que você está no hotel e aí você encontrou uns amigos lá e tudo mais. Eles perguntam, onde você estava? Eles vão te perguntar assim, ó, where were you? Esse trava-língua é porque where é onde e tem um sonzinho parecido. Mas o estava é were. Então fica where were you? Onde você estava? Aí você pode falar, eu estava no centro, eu estava no quarto, né? Então, I was at the downtown, I was at the room. E aí é só você ir trocando. I was at the reception. Se for plural, we were at the reception. Nós estávamos na recepção. E assim vai. Uma dica agora. Pause o vídeo e comece a pensar em situações que você vai usar o was e were. Que você vai falar que estava, ou que era, ou algo era, ou você estava. Vai fazendo um brainstorm. Se não vir em inglês, pode fazer em português e depois você vai passando. Vou te dar mais alguns exemplos aqui, ó. It was sunny in the morning, but it seems it will rain. Tava sol de manhã, mas parece que vai chover. Esse tava é o it was. Ou ainda, I went to that shop, but it was more expensive. Eu fui naquela loja, mas estava mais caro. Entendeu? Então pausa aí e vai pensando nos exemplos.
verbos. Agora eu vou te dar um exemplo de trabalho, para ver se vai fazer um pouquinho mais sentido na sua cabeça esse tal de was e were. Vamos supor que você chegue tarde numa reunião e que você queira pedir desculpa e falar que estava muito trânsito. Você vai falar assim, ó. Sorry, I'm late. It was heavy traffic. Desculpa, eu estou atrasado, estava um trânsito muito grande, né? Ou ainda você falar que ligou para aquele cliente, mas ele não estava no escritório. I called him, but he wasn't there. Eu liguei para ele, mas ele não estava lá. Tá começando a fazer sentido? Eu espero que sim. Agora, como tarefa para o seu objetivo, se for mais dia a dia, ou ainda para treinar mais essa história de was e were, pense naquela música ou naquele filme, naquela série que você já viu essas palavrinhas, was e were. Tente pegar ela agora e ver se faz mais sentido a tradução, agora que você já sabe o significado. E para finalizar, vamos aos erros clássicos de todo estudante, para você não errar. O primeiro é a pronúncia. É muito comum você ver os estudantes falando were no lugar de were. Tem que lembrar que o were mais fechadinho é estava e where é onde. O segundo é colocar o were com I de uma maneira incorreta. Lembra que o were com I é só if. Então, por exemplo, I were there. Não, é I was there. E o mesmo acontece com you. Eu já ouvi muita gente falando you was, mas na verdade é you were. E outro erro clássico para finalizar é colocar o verbo sem NG depois. Vou te explicar, você vai ver se já cometeu esse erro. I was work. I was working. Eu estava trabalhando. Aí sim, mas esse aí é o Simple Past Continuous, que a gente já fez vídeo também aqui no canal. Então não pode colocar was e were mais outro verbo. Tem que colocar was e were e um adjetivo, um substantivo. I was here, there, I was happy, I was sad. Beleza? Eu de verdade espero que você tenha entendido essa história do was e do were. Pra treinar, ó, faz frases aqui no comentário que eu vou adorar corrigir e também te explicar um pouquinho mais caso tenha ficado alguma dúvida. Lembrando que lá no blog tem um artigo completo com mais explicações e nas nossas redes sociais você também encontra muita dica. Se inscreve, curte, compartilha esse canal, esse vídeo com quem você quiser, porque eu tenho certeza que se você dominar o was e were, você já vai dominar bastante de como falar o passado em inglês. Bye bye, see you!